Amigos e amigas, web espectadoras aqui do nosso programa Literatura Amada, o espaço literário de Jorge Amado e Zélia Gattai. Queridos amigos e amigas web espectadores, continuamos aqui então fazendo essa referência a todos os acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras única e mais importante do Brasil, que é a Casa de Machado de Assis, para a ordem e o progresso, sim, da literatura brasileira e principalmente da língua portuguesa. A Academia Brasileira de Letras, ela zela, sim, pela literatura clássica, pela literatura, a palavra em si, a língua em si, porque a nossa língua portuguesa é uma língua muito rica, muito rica. E hoje o que está acontecendo nas universidades desse país? Está acontecendo que as pessoas não sabem escrever, exatamente, não sabem escrever, onde tem palavras com 2 S's, com um S, com C cedilha e por aí vai. É uma coisa assim impressionante. Bom, eu quero hoje falar de um acadêmico que é um poeta. Eu li toda a obra dele e fiquei muito encantada, que é o Carlos Nejar. Olha, a sua obra realmente é divina. O senhor falou que nós estamos cansados de tudo, nós precisamos de arautos. Nós só vamos ter esses arautos, ao meu ver, se a digníssima, gloriosa Academia Brasileira de Letras se expressar mais no seio da sociedade. Eu vejo isso. Por quê que eu vejo isso? Acadêmico Carlos Nejar, poeta Carlos Nejar. Eu vejo isso porque eu ando muito pelas ruas desse país. Eu ando muito porque eu continuo ainda trabalhando com o público, autografando, vendendo livros. Aliás, eu não tenho autografado ultimamente porque eu não tenho livros publicados. Eu estou vendendo livros de outras pessoas, que é uma coisa que me dá muito prazer, vender um livro, mesmo sendo de um outro autor. Isso é literatura, é o saber. Então eu acho assim, eu acho que a sua poesia é muito preciosa, o senhor escreve, que é uma coisa assim extraordinária. Então eu queria fazer essa referência aos seus poemas, e eu acho que o senhor tem uma força muito grande como um acadêmico. Eu vou dar uma sugestão aqui. Eu acho que os seus livros deveriam estar mais, digamos assim, perto da juventude desse país, porque os seus livros teriam que ser temas de seminários, porque o senhor sabe que nós só aprendemos a ler e a escrever. Aliás, nós só aprendemos a escrever se nós temos leitura. Nós só sabemos nos comunicar e improvisar se nós temos, como é que se diz, harmonizamento de cultura, de literatura, né? Então, eu acho, eu vou lhe dar uma sugestão como apreciadora da sua poesia. Eu acho que se colocar a sua poesia, os seus poemas nas escolas públicas e colocar a poesia obrigatória em leitura nas faculdades e nas escolas públicas, com certeza os jovens desse país iam escrever melhor, porque tem alunos de medicina, tem alunos de direito formados na faculdade que não sabem o português, sabe? E a nossa língua, que é uma língua tão rica, só que precisa ler, porque nós só aprendemos a escrever se nós não precisamos ler. Como dizia o queridíssimo amigo saudoso Antônio Linto, ler é mais importante do que estudar. Então eu aprecio muito a sua obra, aprecio muito a sua pessoa, e a minha referência à sua literatura, ao seu trabalho como mulher, como ser humano, como candidata à cadeira número 10 que pertenceu ao Lei do Ivo, a minha análise e a minha sugestão é essa, que
o senhor deveria dar um jeito de colocar a sua poesia, que é tão rica, que é tão extraordinária, para nós enchermos esse país de arautos, porque está muito pobre esse país, onde as pessoas estão na faculdade e se formam na faculdade e não sabem escrever. Isso é uma coisa muito grave, isso é uma coisa muito séria. Então eu acredito assim, que através da poesia, a gente lendo muita poesia, eu não tenho dúvida disso, a gente aprende a escrever bem, porque a nossa língua portuguesa é uma língua difícil e nós só vamos saber falar essa língua, expressar essa língua, dominar essa língua na comunicação, se realmente a sociedade, tanto das escolas públicas quanto das universidades, precisam ler. E reclamam que ler romance demora muito, que é muito bom, mas as pessoas reclamam de que não tem tempo, então parte para a poesia, porque as poesias são mais curtas e através da poesia a gente aprende sim a escrever melhor, a se expressar melhor, a se conhecer a si próprio, a entender os outros, a entender a vida e, com certeza, escrever direito. Bom, hoje, aqui o Espaço Literatura de Jorge Amado Zélia Gattai é dedicado com muita honra, muita glória, sim, e muita admiração ao poeta Carlos de Nejar, membro da Academia Brasileira de Letras, a Casa de Machado de Assis. Eu volto com o próximo acadêmico. Até lá. Tchau.